Fala, galera. É, Acredito que a maioria me conhece. Meu nome é Pedro, eu sou empresário, marqueteiro, trabalho na área de alimentação, né, com hamburgueria. Hoje a gente tem duas hamburguerias, uma que chama Divina Baguete, outra que chama Muburger. Eu tenho uma agência de marketing também, então a gente presta serviço para terceiros. A gente tem desde o ramo de alimentação, construção civil, a gente tem cliente no ramo têxtil também. A gente está, né, aí no mercado ativamente e trabalho com inteligência artificial também. Eu tenho uma agente de IA que majoritariamente atende clínicas odontológicas, mas a gente também está voltado para a área de TI, né, que é pessoal que mexe com internet, provedor de internet, está virando uma base de cliente forte nossa. A gente está investindo nessa área. E todos os meus negócios eu virei com rede social, sem exceção. Não teve nada que eu mexi até hoje que foi de boca a boca, foi de panfletagem, outdoor, rádio, nada. Sempre com rede social e só rede social. Lógico que prestando um bom serviço, tendo um bom produto, ajuda demais também ao cliente, né, fidelizar ali. Para falar de rede social, eu acredito que a gente tenha que se basear no que o mundo hoje te fornece como informação, né? Tudo que você faz hoje está envolvido, entrelaçado, de certa forma, com rede social. Então, nada que você tem de serviço ou de produto, lógico, algumas exceções, um pedreiro, uma profissão assim que ainda não entrou, já é um cara mais antigo e tal, mas até pedreiro, exemplo, caso assim dos meninos aí, já se tornou virtual. Então, eu vejo a pessoa que está querendo montar um negócio, eu já tenho um negócio, tem dificuldade de abraçar uma coisa que é essencial. E isso não entra na minha cabeça. Eu vejo vários negócios com potencial incrível, mas que está desperdiçando potencial de entrega porque não abraça o digital como ele deve ser abraçado, né? É um trem sem custo, praticamente. Você não gasta nenhum real para você montar uma estrutura digital, um Instagram, até site mesmo. Hoje em dia você mesmo faz com inteligência artificial, você abre o hosting lá, desenvolve por conta própria. Te permite vender para pessoas de todo o Brasil, né? Mas se o foco sua sociedade permite vender para a sua cidade, de forma gratuita, e você deixa de fazer, às vezes, por vergonha do que alguém vai pensar, amigo, colega. Até fiz uma postagem hoje lá no Instagram. Deixar de postar porque tá com vergonha, para mim, é a coisa mais idiota do planeta Terra. Porque normalmente quem vai te criticar ou te encher o saco não é um cara que está presente na sua vida, que faz importância na sua vida, né? Você tem que pensar naquelas pessoas que estão ali, no seu ciclo, eles vão te apoiar? Provavelmente sim, mete marcha, deixa os comentários negativos rolar mesmo. Vai rolar, principalmente cidade pequena igual Montes Claros, a galera é muito fofoqueira, mas deixa o pau quebrar. Na hora que você estiver ganhando dinheiro, vai todo mundo, agora dá o cupom de desconto lá o dia inteiro escutando, dá cupom de desconto de nego que enchia meu saco antigamente. Mas é isso aí, ó, só força, eu dou o cupom ainda, não tô nem aí, eu quero ganhar dinheiro, entendeu? Então isso é um negócio que a gente tem que entender, não tem como fugir. Aí, vamos pensar, se eu fosse começar um negócio novo hoje, o que eu faria? Buscaria um produto que eu tenho capacidade de produzir, obviamente, né? Então, talvez algo da minha família que dá para me ramificar, ou então algo que eu aprendi dentro da minha faculdade que eu poderia estar explorando. Vamos supor, o Luiz fez isso, usou o conhecimento de faculdade para abrir um negócio, entendeu? Tem empresa de um ramo dentro da família, um tio, qualquer coisa, usa uma ramificação, puxa aquilo ali para você e tem um produto. Obviamente, se o produto for ruim, você vai perder, né, logo de cara. Você vai converter uma, duas vendas que não vão recorrer. Então, garanta que tem um bom produto. Acho que isso aí é o que mais falta no Brasil e é necessário. Saiba que você tem que entregar qualidade, você tem que entregar respeito com o cliente, com o serviço, feedback, acompanhamento, se for serviço principalmente, né, suporte, que a pessoa presta um serviço e depois deixa o cara lá a mercê, o cara nunca mais vai voltar. Mas isso aí eu acho que é o básico. Tendo um bom serviço, você parte desse ponto. Depois disso, eu criaria um Instagram, começaria a desenvolver conteúdos baseado no que eu ver que está dando certo dentro daquele ramo. Então, você vai... Coisa rápida. Você vai fazer uma pesquisa dentro da biblioteca de anúncios no Facebook, vai ver todos os criativos, vamos supor, de hamburgueria que tem lá. Então, eu vi o que o McDonald's anuncia, que é a maior referência. Eu vi que o da minha cidade, que é a referência, anuncia. Eu vi que o que é ruim anuncia, para mim não fazer também, o cara que não vende nada, entendeu? Eu vi todos esses anunciantes, e aí nisso aqui eu vou basear para criar os anúncios.
Vamos falar mais sobre anúncio orgânico depois. Depois disso estabelecido, eu entraria dentro do meu Instagram, iria ali no direct, ou então eu faço melhor, eu crio um Instagram novo com 0 seguidores e começo a seguir só pessoas do meu ramo. E aí, depois que você fizer isso, é só você entrar no feed e rolar. Porque aí vai começar a cair todo tipo de conteúdo para você do seu ramo. Então você vai ver o que está funcionando. Você vai ver publicação com 100 mil curtidas, 200 mil curtidas, e tenta entender o que aquele cara fez que aquilo, né, deu aquelas curtidas. Normalmente é um gancho bom, um desenvolvimento que prende e um CTA que leva para algum lugar. Ou para te seguir, ou para comprar seu produto, ou para deixar um comentário. Então, tenta copiar essa estrutura do cara e aplicar dentro do seu negócio. No desenvolvimento, você usa o storytelling ou não é obrigatório? Não, eu acho que não existe dentro da rede social algo obrigatório, é uma opção, entendeu? Mas tem vários tipos de coisas que às vezes é só a questão da câmera estar aproximando, por exemplo, que você retém a atenção do cara, entendeu? Então você tem que observar aquele vídeo, o que foi. Às vezes tem uns caras que fazem um vídeo, tipo, cortando um negócio, e toda hora você acha que ele vai cortar a mão, e você fica esperando ele cortar a mão e escutando o que ele tá falando, ele te prendeu com um gancho visual, por exemplo, entendeu? Então, cada vídeo tem um significado por que ele viralizou. É você analisar esse significado e tentar moldar para sua realidade. O meu vídeo que mais tipo viralizou... aquele advogado que fica tipo de pijama. Ele fica de pijama, chama sua atenção, você fica curioso para saber o que ele tá, né? Eu não. Que ele tá fazendo. Eu não tô curioso, não. Mas você entendeu. Aí basicamente isso. Copiar a estrutura de certa forma. Mas, beleza, Pedro, eu nunca mexi com isso, eu não sei mexer, eu não consigo nem analisar essas estruturas. Mano, segue esses caras e copia, faz igual. Você copiar uma hamburgueria lá do Fortaleza, o cara não vai nem ficar sabendo, e mesmo se ele ficar sabendo, não vai mudar nada. Tem uma situação muito específica, eu já não sei se já é hora de perguntar isso, mas eu já vou falar antes que eu perca a ideia. Que, qual o problema? Quem do meu ramo que eu vejo que tem resultado, pelo menos de engajamento, que viraliza, que tem, são contadores que fazem conteúdos para contadores, ou seja, reclamando que o site da Receita tá caindo, reclamando que o cliente é incompetente de tomar as coisas na hora certa. Sim. E quem faz, e na contrapartida fazendo para o cliente, é muito mal visto pelos outros contadores. E acaba, por exemplo, vou dar um exemplo que você já deve até ter visto, tem uma advogada muito famosa, que ela faz vários posts ensinando como reduzir imposto. Tem muita coisa que ela faz que é totalmente fraudulenta, que a pessoa faz ali há um ano, ela vai cair na malha. Sim. Mas ela tem muito resultado, ela vende muito. Sim. E aí eu fico travado, eu não tenho coragem de fazer vídeo ainda porque eu fico pensando, eu vou fazer um vídeo seguindo o que os meus pares estão fazendo e tendo bom engajamento, mas não sei se eu vou converter, ou eu vou fazer um vídeo que eu vou converter e eu posso ficar queimado nesse ramo. Mano, isso pra mim já é meio óbvio, mas você fazer conteúdo para contador não faz sentido. Contador não vai comprar nada do seu mão. A não ser que você vai vender um curso para contador melhorar. Se você não for vender um serviço ou um produto para o contador, você pode esquecer de gerar conteúdo para contador. Deixa quem tá gerando continuar gerando. Deve ter reclamação de advogado demais. Tinha alguém falando que só falando uma coisa que é mentira, uma coisa assim, então. E outra coisa, você não precisa falar igual a mulher, eu sei que mulher quer. Você não precisa falar igual ela e dar esse escape. Você pode transmitir a informação correta da mesma forma que ela transmite. Entendeu? Tem coisas que é válido fazer que se você falar, o cliente vai gostar de ouvir, vai te procurar. Uma coisa é dentro da hamburgueria, aquele negócio de você botar o refrigerante, esse se basear, porque se você colocar o refrigerante, já tem ICMS pago, diminui o imposto. Isso não é legal. Isso é totalmente legal. E se você fizer um vídeo falando disso, provavelmente o dono de lanchonete vai se interessar pelo seu serviço. Então esquece contador para contador, a não ser que você tenha um produto para isso. Se o seu foco é o cliente final, foca no cliente final. E sobre essa mulher, ela tá viralizando com algumas coisas erradas, beleza. É só você não fazer a parte das coisas erradas. Foca nas certas. Tem várias soluções contábeis que podem viralizar, porque vai ter empresário interessado, entendeu? Pega a estrutura que ela faz e bota a informação correta. E ela é uma referência, então tá ótimo. Entendeu? E outra coisa, se você estiver fazendo certo, mano, vai vir um cara e vai falar que você tá fazendo errado. Você tá falando a coisa certa, mas um contador, ele acha que ele tá certo e que você tá errado. Isso não vai mudar, mano. Isso aí, se você for vender na internet, vai aparecer um cara que sabe mais que você e querendo te ensinar nos comentários. Aí isso aí você pode esquecer. O vídeo meu mesmo que viralizou, o que mais tem é gente enchendo o saco lá. Eu respondo todo mundo com ironia. E é isso aí, mano. É bom que dá engajamento, o cara fica puto, responde, xinga minha mãe, xinga meu pai, entendeu? Quanto mais xingar, melhor.
É isso aí. E um daqueles vídeos, o vídeo meu que mais viralizou, ele pegou 2 milhões e 100 mil visualizações, foi porque eu peguei uma ideia de um vídeo gringo que não tem nada a ver. Era um cara batendo um sapato no chão, um sapato numa caixa de sapato, só que é daquele mesmo jeito, o cara tirando, aí só que na hora que virava era o cara batendo o tênis no sapato e ele anunciava o tênis. Eu peguei a ideia e joguei para hambúrguer. Era eu bater na churrasqueira, o cara fingindo tiro, pegou. Entendeu? Então, gancho visual total. E o desenvolvimento, naquele caso, foi um desenvolvimento voltado para conscientizar a pessoa do meu produto. Se eu faço um gancho visual muito bom e durante o desenvolvimento eu não apresento meu produto, o que vai ter? Eu vou ter visualização, provavelmente posso viralizar, mas eu não vou oferecer nada. E ainda não vou vender. Entendeu? Se eu fizer um gancho e não mostrar meu lanche, se eu mostrar só a loja e falando sem o lanche na mão, por exemplo, que acontece bastante a galera fazer um conteúdo assim, só para viralizar, tipo um meme que nem mostra o produto, por exemplo. Não faz tanto sentido, né? Você vai ter um engajamento que não leva para lugar nenhum. Nesse caso, não. Eu fiz um gancho bom e durante o desenvolvimento eu falei das qualidades do hambúrguer de uma forma engraçada, botando uma face assim, fazendo careta, sujando a cara de molho. E isso aí gerou tanto um desenvolvimento que levou para o meu produto, quanto um gancho que reteve a atenção e viralizou. E todas as vezes que eu repeti essa estrutura, desenvolvimento, falando sobre o produto e gancho chamativo, igual essa semana o coice da vaca, que o Fontes falou que o irmão dele estava assistindo, toda vez que eu peguei um gancho bom, às vezes eu já tive 180 mil, já tive 80 mil, já tive 20 mil, já tive 5 mil, mas alguém me para e fala, aquele vídeo da vaca ficou muito bom, aquilo ficou muito bom, porque como o Instagram meu já está voltado para as pessoas de Montes Claros, mesmo que não dê mais de 20, 30 mil, 50, 100 mil visualizações, fica na cabeça das pessoas, entendeu? Então a galera já associou gancho com desenvolvimento e lembra. Aí você vê no final do mês o resultado, faturamento, fontes sabe, né? Sempre subindo, e quando não sobe, é num lugar muito bom que ele para, entendeu? Então, a hamburgueria, para mim, é a prova viva de que funciona. Eu já tive minhas dúvidas se funcionava trabalhando com isso, que às vezes fiquei muito tempo fazendo e não acertava, fazendo, não acertava, fazendo, não acertava, será que assim funciona mesmo? Aí Deus me deu a prova de que funciona. Entendeu? E aí depois disso eu peguei a estrutura e comecei a replicar. Agora essa parada que ele falou e tipo assim, a pessoa falou um negócio errado, isso aí testifica uma frase, que é tipo assim, transformar segundos em minutos. Com alguns segundos no vídeo chama a atenção, pô, igual o negócio refrigerante. Tem como fazer isso? Aí a hora que você chega pra conversar com o falando, ele te explica. Não, é assim, assim, assim. Duplo sentido, ótimo pra você usar, mano. Deixa meio que no ar pro povo te xingar mesmo nos comentários. E aí no primeiro comentário fixado você deixa a explicação correta. Que aí você não deu informação falsa e reteve a atenção. Entendeu? Então, e ganhou engajamento nos comentários. Então você só tem a ganhar. Entendeu? Você só tem a ganhar. Nesse caso seu aí, eu não pensaria duas vezes de começar. Outra coisa, antigamente o marketing era fazer post estático e ficar fazendo história, essas coisas. Galera, eu faço ainda, mas eu não aconselho fazer. Quando a instituição já está estabelecida, é uma coisa. Você tem uma empresa grande que precisa demonstrar autoridade, ela quer ter um banner diário mostrando alguma coisa, show, faça. Se for esse o caso. Mas se você estiver buscando visibilidade, não precisa fazer, porque não vai surgir efeito nenhum. Ninguém para ver story e feed. Story até que para, mas o story estático a pessoa pula. Se for você falando, talvez ela pare. Agora, um post de feed, até carrossel ninguém tá lendo mais aquele negócio, entendeu? Então, eu não perderia tempo com isso, não. Eu faria 2, 3 vídeos semanal ali, sempre buscando essa estrutura de gancho, desenvolvimento de CTA, levando para algum lugar. Esse lugar aí vai de acordo com o seu objetivo, entendeu? E eu acho que todo pequeno, médio empreendedor que quer sair do lugar é isso. E aliado a isso, você vai fazer um tráfego. Campanha de tráfego hoje já mudou muito, não é mais igual antigamente. Não é mais bicho sete cabeças, que você tem que subir vários objetivos e você tem que ramificar várias campanhas. Isso aí já foi. Hoje o Meta tem uma inteligência artificial que é muito melhor que o gestor de tráfego. Você só chega lá, define a localização, a verba que você quer gastar e, óbvio, você tem que ter conhecimento para analisar o que está sendo dito. Você rodou uma semana, deu muita visualização, mas não deu mensagem. Então, seu CTA está errado. Você não conseguiu tirar a pessoa do vídeo para o lugar que você quer. Entendeu? Então, deu pouca visualização, mas a pouca visualização que deu
deu muito contato no WhatsApp, tá ótimo, não mexe, só coloca mais dinheiro, entendeu? Vamos supor, deu muita visualização, mas eu não transmiti a ideia certa, e aí caiu muita gente desqualificada no meu WhatsApp. Seu desenvolvimento tá ruim, muda o desenvolvimento e faz de novo, e põe de novo no tráfego, entendeu? Então, isso aí tem várias outras coisas, mas isso aí você vai pegando depois. O que no tráfego assim faz diferença você ter uma pessoa especializada é para você fazer remarketing. Aí é importante demais, porque aí a pessoa tem que rastrear um site, igual lá na hamburgueria eu rastreio o cardápio todo. Então quando a pessoa bota no carrinho, eu sei qual item que ela botou, entendeu? Quando a pessoa faz o checkout e não finaliza, eu sei quem é aquela pessoa e posso mandar um anúncio para ela ir lá e finalizar. Isso aí faz muita diferença. Ô Lessa, até quando manter um anúncio no ar? Por exemplo, você faz um anúncio que deu muito certo. Até quando você mantém ele e continua investindo nele? Parar de dar dinheiro, parar de voltar. Porque quando você tem um anúncio bom, o do tiro já tem mais de um ano, nunca baixou. Até hoje ele roda bem, entendeu? Mas eu já tive criativo que na primeira semana arrebentou, depois parou, entendeu? Você deixa rodar. Você tem um custo por mensagem lá, vamos supor, seu produto custa R$100, um custo por mensagem até de 15 conto tá bom, entendeu? Você tem que pensar que você está pagando por um cliente. É normal. Você tem um custo um pouco elevado na primeira compra, aí o que vai fazer a diferença é se ele vender 2, 3, 4 vezes, esses 15 vira 7, que vira 3, que vira 2. Mas a primeira vai ser, não tem como, o povo quer colocar 50 centavos e vender um trem de 200 pontos. Se fosse assim, tava todo mundo rico, né? Era só abrir o Meta e anunciar. Então, você vai analisar o custo, se tá valendo a pena com o produto que você tá vendendo. A partir do momento que parar de valer a pena, você corta o anúncio e bota outro. E outra coisa, vai testando, pô. Se o criativo viralizar no orgânico, a chance dele dar bem no pago é muito alta. Então, vai fazendo os orgânicos, sem parar. Na hora que ele der um resultado bacana, você pode subir ele como anúncio, que ele vai performar bacana. Ô Lessa, a gente, assim, né, que já te conhece, sabe muito do seu perfil, de você ser a cara dos seus negócios, né? Como você falou antes, você sempre viralizou, né? Fez crescer seus negócios através também, utilizando as redes. E a gente vê muito isso, né? João Adib da CIMED, esses grandes caras têm tudo virando essa referência, assim, da própria empresa. O que você vê, assim, disso, né? Da sua trajetória e recomenda pra galera, né? Que tem gente que fala, eu sou tímido, não gosto de aparecer. Fontes aqui mesmo, tá correndo. Isso aí é uma tendência mundial, mano. É porque com, né, a conexão da rede social, a galera, eles criaram ídolos às vezes pequenos, entendeu? Às vezes você olha para uma pessoa aqui de Montes Claros, o exemplo do Gui, as pessoas já olham para ele com certo sentimento de ídolo, entendeu? Então você não precisa ser muito grande para ser o ídolo de alguém. Vocês entenderam quando eu quis dizer, né? Uma referência naquilo. As pessoas hoje são carentes de outras pessoas, né? A rede social, ela afasta muito a galera, então eles ficam sempre buscando ídolos. E você ser o ídolo daquele ramo seu é muito bom. Por exemplo, vamos supor, eu mexo com ótica. Tem 200 óticas na minha cidade. Eu vou na ótica que tem o gordinho que fica fazendo palhaçada lá, que toda vez que eu abro o Instagram eu rio dele e lembro daquela ótica, ou eu vou tentar adivinhar o nome de uma ótica do centro para mim ir lá. Muito mais prático aquele cara que eu já assisti vários vídeos, eu só, como é que é o nome daquele gordinho mesmo, vou lá olhar os preços. Lógico, o serviço do cara tem que ser bom também, mas você vai lembrar. Outra coisa que eu tava até falando hoje, lá nos stories, um vendedor de carro. O cara que vende carro hoje é um produto de valor muito alto. Ou seja, você não vai vender da noite pro dia, você não vai gerar desejo imediato. Que a gente fala que o hambúrguer eu consigo gerar desejo imediato. Às vezes o cara nem ia comprar, ele compra por causa do vídeo. Mas o carro você não consegue fazer isso tão fácil. Pode ter um caso ou outro, mas com facilidade você não faz. Então, você tem que se tornar autoridade. Porque quando esse cara for comprar um carro, ele vai lembrar de você. Hoje em dia, o que todo mundo faz? Chegou essa estrada para venda aqui. Aí bota uma foto da frente, das costas, de dentro do carro, com a logomarca e o telefone. Todo mundo faz isso. O cara que pegar para fazer igual o vendedor sincero faz, ele vem falando todos os defeitos do carro. Ele fala, Corolla, bebe muito, porta-mala não cabe nada, mas você vai ter conforto para chegar na festa. Entendeu? Ele brinca com os defeitos crônicos dos carros e mostra o carro por inteiro. Esse cara, toda vez que alguém da cidade dele pensa em comprar um carro, com certeza esse cara passa na cabeça.
E aqui no Montes Claros não existe quem faz isso. O cara que puxar vai se destacar. Entendeu? Aqueles vídeos também que o cara coloca assim, o videomaker gravando, o patrão mandou eu vender. Aí falou que a música eu posso escolher. Aí ele não entende, sabe? Aí nesse tutu vai mostrando os takes do carro. Você mostrou o carro, você não vai vender aquele carro pro visualizador do vídeo, mas na hora que um desses visualizadores quiser comprar um carro, ele vai lembrar de você, porque você tá sempre ali fazendo o entretenimento dele, que é o objetivo da rede social. Você não entra em rede social para sair comprando as coisas. Você entra para se entreter. Consequência disso, você fica com alguns nomes gravados na cabeça que quando você vai contar, você lembra deles. Entendeu? Então, esses que você fala, é se tornar referência. Você se torna referência daquele ramo, daquela marca. Várias pessoas são referências do mesmo ramo, mas você sempre vai lembrar de algum específico que te tocou mais, né? De forma mais profunda. Como é que funciona assim a parte de a sua máquina de produção de conteúdo, Lessa? Porque bom, você tem que gastar tempo, hoje menos do que antes, mas você tem que gastar tempo para produzir, você tem que ter muita ideia. Você falou desse negócio aí de sapato, por exemplo. De onde é que vem esses estímulos? E assim, quando chega o estímulo, você tem alguma forma que você usa para produzir em massa? 3 vídeos por dia é pancada. Sempre eu faço 3 por dia. Eu não me prendo também numa quantidade, porque minha rotina tá corrida ultimamente. Eu faço quando eu acho que eu preciso, quando eu vejo o movimento dando uma esfriada. No caso de algo já consolidado. Quando é novo, eu colocaria como prioridade. Mas a ideia é, você perde tempo mexendo no rede social, isso é fato. Você scrolla em algum momento lá. Tira uma parte dessa scrollada pra você entrar nessa conta que eu te falei, que você só vai seguir pessoal do seu ramo, e scrolla lá também. E aí toda ideia boa que você vê, você manda pra você mesmo. E na hora que você for... ou então salva, manda pra você mesmo. Na hora que você for tirar o tempo para produzir o conteúdo, você já tem um ramo de ideias lá. Você vai escolher uma. Copiar não é feio. Você copia, coloca a sua identidade e pronto. Uma hamburgueria, igual eu falei, lá do Pará não vai importar. Você pode fazer esse tipo de coisa. Entendeu? E é até recomendado. Você tentar criar do zero é muito difícil. É muito difícil você pensar num gancho do zero. Aí é muito mais fácil você pegar um gancho que acabou de sair. Você acabou de ver o vídeo, você só adapta pro seu negócio e vai dar certo. Minha opinião, mas eu acho que quem não tem tanta facilidade de gravar, eu acho que você começar gravando provas sociais suas, de histórias que já passou, acho que é mais interessante, sabe? No caso, meu mês, eu não tenho nenhum Reels postado eu falando, mas eu tenho tipo uns 4 que eu tenho vergonha de postar, e aí eu entro no caso. E tá lá que é coisa que realmente aconteceu, e que, tipo assim, pra eu gravar foi muito mais fácil do que eu pegar um conteúdo que tá viralizando. Então, talvez uma história que aconteceu com você ali e tal. Porque acontece, por exemplo, Daniel Massula, que é um consultor aqui de Montes Claros, ele tem uns vídeos muito bacanas. E os que mais me prendeu que ele fez foi contando história de como ele resolveu o problema das empresas dele. Porque eu também sou consultor, então pra mim é mais interessante, entendeu? Então, talvez dependendo até seja. Só que aí você falou um problema, né? Um consultor prendeu outro consultor. Ele vai exatamente, então minha visão tá enviesada, talvez pra pessoa ali, mas assim, acho que nesse caso não, porque realmente a história é interessante. Tipo, ele mas é bacana, conseguiu aumentar a margem do cliente. Pega a história e adiciona numa estrutura viral. Igual eu te falei, vamos supor, qual que é a pior parte da história? O cara tava tendo um prejuízo de 100 mil reais por mês. Você bota ela no início do vídeo. Você fala, olha o que nós fizemos, dando um exemplo, olha o que nós fizemos para tirar ou então fala, esse cara tá perdendo 100 mil reais por mês e não sabe por quê. Dando um exemplo, mas você põe o chat GPT para te dar 200 ideias de como falar que um cara tá perdendo 100 mil reais de forma interessante. Entendeu? E aí você usa esse gancho para contar a sua história, você reter a atenção do cara. Se você deixar isso pro meio e começar assim, botar as pessoas, hoje eu vou te contar uma história de um cliente meu que tem um restaurante e esse restaurante estava passando por um problema, o cara não vai chegar nem na parte da história. Entendeu? E aí você não reteve a atenção, você não vai conseguir entregar o conteúdo. Então você tem que focar, principalmente os 2 primeiros segundos, fazer troca de cena. Tem um cara que ele conta história, mas ele conta história enquanto ele faz várias coisas, tipo na casa dele. Então ele começa a contar a história, ele tá cortando. Aí depois de 3 segundos ele abre um armário para tirar um objeto, ele continua cortando, pegando o trem no armário. Aí ele fecha o armário, depois sai ele dentro do banheiro escovando os dentes, entendeu? Ele fez o roteiro dele, trocando de cena, contando uma história. Aí prende o cara demais. Aquele advogado faz isso também, aquelas trocas de cena dele, conversando com outra pessoa, e cada hora ele tá fazendo um trem diferente. Aquilo retém a atenção. E
eu repito, o povo fica com muita vontade de criar conteúdo, vamos supor, muito sério, sabe? Aquela terno e gravata e conversando diretamente com a pessoa. E usar terno e gravata não é o problema, a vestimenta não interfere tanto, mas o negócio é que se você fazer aquela coisa engessada, você vai perder tempo e dinheiro e não vai resolver. Ninguém tá em rede social, igual eu falei, para comprar nada não. Você tem que entreter a pessoa de alguma forma, entendeu? Você tem que gerar, por exemplo, aqueles caras que contam notícia fazendo. Vamos supor, café com teu pai, vamos dar aquele cara. Ele fala uma coisa que ninguém quer escutar, né? Do sexo feminino, por exemplo, só que ele conta de um jeito que chama a atenção. Normalmente ele tá de cueca, sentado em algum lugar, tomando um café e falando coisas, em teoria, absurdas ao ouvir de algumas pessoas, e ele chama a atenção com isso. Então é analisar a estrutura de um cara desse e fazer ele com conteúdo interessante também, que você considera interessante, e acerto e erro também. Uma hora você vai encaixar alguma coisa, vai tentando. Vai tentando sem parar, porque é de graça, só toma seu tempo, entendeu? Eu tenho certeza aqui que é muito difícil ter alguém que fica ocupado 24 horas por dia, 30 minutos por dia, todo mundo tem. Na academia, você pode ficar, enquanto você faz a espera do exercício, você vai fidando e mandando os vídeos para você mesmo, entendeu? Já economiza meio mundo. Sua análise em relação a, hoje em dia, a utilização de memes para promover um produto. Por exemplo, o sabor energético, que a gente sabe que não é um produto de alto padrão. Porém, o meme emplacou realmente como um produto realmente que atingiu todas as massas ali. Tendências, né, no geral, não fala nem meme. Tudo que é tendência é legal usar. Talvez se você pegar no início da tendência é melhor. Quando começar a sair, se você fizer, você vai ter mais relevância. A partir do momento que todo mundo começa a fazer, aí perde um pouco a relevância. Entendeu? Tentar pegar essas tendências no começo é interessante também. Tem um cara também que faz muito de política. Rola um trem do Nicolas Ferreira. Aí ele começa falando do Nicolas Ferreira e muda pro assunto dele. Aí no outro dia rola do Lula. Ele começa falando do Lula e volta pro assunto dele. Só usa o gancho, entendeu? Ele fala tipo assim, bota o Lula lá e vai falar que roubou. Dando um exemplo. Aí a galera já fica grandona pra cima dele. Na hora que vai ver, tá falando do cliente que perdeu 100 mil reais porque teve um problema fiscal, parará, não tem nada a ver uma coisa com outra. Só usa a situação pra gerar um gancho. Entendeu? E aí viraliza, lógico que vai ter gente falando bolsonarista, petista, machista. Mas isso aí é bom, engajamento, entendeu? E aí eu acho que tem que ter conteúdos, principalmente igual a hamburgueria. Então, tem conteúdo que você faz para viralizar e consegue desenvolver o produto, mas se você intercalar conteúdo para viralizar e conteúdo para gerar autoridade, você consegue fazer uma coisa bacana, entendeu? Eu crio um conteúdo para viralizar, ganho visibilidade, e o próximo conteúdo é um conteúdo de meio de funil mais sério, mostrando o produto de fato, food porn no caso da hamburgueria, entendeu? No caso seu, você pode falar igual a mulher fala para ganhar, e no segundo você já faz um vídeo mais sério, não deixando de usar a estrutura, só que passando mais o que você quer, uma coisa mais de serenidade e tal. Aí você tem os dois lados da moeda. Você ganha o público e gera autoridade. Se você ficar só no meme também, pode ser que você perca, né, um pouco de autoridade. Mas usa os dois. Usa a brincadeira, a diversão e o negócio. Jamais só o negócio, senão você vai ficar fazendo conteúdo muito bom para ninguém assistir. E o de cá também sozinho, dependendo do ramo, dá certo. A hamburgueria mesmo. Eu faço os dois, mas dá para fazer só um. Traz público. Tem ramo que você nem precisa fazer o sério, entendeu? Mas quando precisa, intercale, não faça só um. Senão você vai ficar conversando com a parede e é ruim demais. Ô, Lessa, e pensando assim, né? Para quem tá principalmente começando essa geração de conteúdo e tudo mais, você vê mais focando mais, né? Assim, num tipo de rede, ou quanto mais utilizar, é melhor? Por exemplo, tem gente Instagram, TikTok, Kawaii, vai usando mais de uma rede, assim. Hoje eu uso TikTok e Instagram porque eu já acostumei e tal. Mas é massa você espalhar. Não custa nada. Você já tem o vídeo pronto. Você colocar no YouTube, Kawaii, TikTok e tudo mais, não, né, é bom. Só que no meu caso, como é loja física, eu sinto que o TikTok e o TikTok nem tanto, principalmente o Instagram, traz mais resultado.
Aí eu não perco muito tempo, eu já ativo o YouTube e tal, o pessoal nem entra muito, sabe? Porque o YouTube, ele não divulga nenhum produto de forma regional, o Reels de forma regional. Ele joga para aberto e foda-se. O Muburger, o Instagram, ele manda primeiro para seus seguidores, depois para pessoas parecidas com seus seguidores da mesma região, ele vai abrindo o leque de forma de perto para longe, entendeu? Então, querendo ou não, você atinge as pessoas que você quer primeiro. Depois você vai caindo na massa do povo de fora e aí vira uma loucura quando chega fora. Mas primeiro vai para sua bolha. O YouTube não vai para sua bolha, entendeu? O YouTube vai para aberto. O Kawaii eu não sei, mas eu acredito que vai aberto também. E o TikTok, se você colocar a localização da cidade lá, ele vai para a cidade. Então dá para você filtrar um pouco. E não é, igual você falou, você já tá com conteúdo pronto, pô, por que você não colocaria? Ainda mais o produto de vocês, que é uma consultoria, né, que tipo pode atingir o Brasil inteiro. Não tem por que não colocar num ramo novo. Ô Lessa, voltando naquele gancho lá do início que você usou assim, você falou que se eu fosse começar um negócio novo, eu tinha um produto bom, e aí eu começava a fazer conteúdo pesquisando na biblioteca, procurando referência, copiando as coisas. E aí eu tenho uma pergunta, assim, pensando no Casa, por exemplo. Nós estamos numa fase hoje que a gente não tá... Nós estamos produzindo muito conteúdo, o Instagram tá muito hypado, o pessoal tá conhecendo aqui na região e chamando muito. Sim. Mas a gente não tá conseguindo saber de onde as pessoas estão vindo. Quando vem do anúncio, chega lá no WhatsApp já, a gente sabe que veio do anúncio. Então, assim, em que momento você começaria a preocupar com traquear as pessoas? Vou citar meu exemplo, o da hamburgueria. Eu comecei a preocupar em traquear quando eu vi necessidade de atingir aquela pessoa de novo. Entendeu? Porque eu queria aumentar render a pessoa dentro do meu negócio. Aí eu fui pesquisar as alternativas. Uma é um serviço de qualidade, igual eu falei com você, se você não tiver, a pessoa sai fora. E a outra foi o traqueamento da rede social. Então, quando eu vi essa necessidade, eu comecei a traquear. E aí, nesse caso seu, os anúncios você consegue traquear. Quais anúncios veio, você já consegue traquear o site, saber quando a pessoa entrou no site antes de entrar no WhatsApp. Então você sabe uma pessoa que teve um leve interesse, mas algo não fez ele fechar. E aí você pode soltar um anúncio direcionado para isso. Você já manda, por exemplo, a pessoa entrou no site do Casa Simples. Ela não chamou no WhatsApp. Então você vai fazer um anúncio assim: eu sei que você está precisando de alguma coisa na sua casa, mas o que te impediu de entrar em contato com a gente? A gente está com desconto de 10% aqui em todos os serviços do Casa Simples. Do Gui Empresa Blindada, o advogado, né? Eu coloquei, fiz check-in, fiz tudo lá, o check-out, né? Só que eu não completei. Aí tem um anúncio que aparece pra mim, mas não aparece pra minha esposa. Aparece falando, você entrou, por que você não fechou ainda? Tá esperando o quê? Vai aumentar o preço e tal. E esse anúncio eu percebi que só cai pra mim, todo mundo que tá ao meu redor assim, porque eu fui lá até o final. Exatamente. É o traqueamento. É um traqueamento funcionando. Eu acho também que uma boa ideia para validação após o craqueamento, que eu bato muito isso na tecla também, parte comercial. Porque eu acho que nada mais é valioso do que você validar sua estratégia dentro do comercial. Então, se a pessoa entrou ali em contato no WhatsApp, o pré-atendimento ali que o SDR faz, ele tem que validar. Igual mesmo hoje lá na clínica a gente tem uma regra. Entrou em contato, nos conheceu onde? Ficou sabendo da gente onde? Foi indicação, foi tudo? Então, quando você pega essas informações que você joga dentro de um CRM e ali tem os funis ali que você vai conseguir qualificar quem veio WhatsApp, Facebook e tudo mais, aí você vai validar ainda mais, tanto não só lá pelos relatórios que o Instagram, o Meta, o Google vai trazer, mas aí você vai validar ainda mais dentro do seu comercial. Até você vai validar isso. Presencial também, né? Tanto digital presencial você vai conseguir isso. Para mim, o LTV, né, desse cliente, claro, o digital é fundamental, mas não tem nada mais importante que você aumentar o LTV ali na ponta do comercial, se você não conseguir fazer essa recorrência de pré-atendimento, pegar informações, analisar todos os dados ali, pegar o máximo de dados com essa pessoa para você validar. Por exemplo, não sei se vocês fazem isso hoje, mas ela pegando o meu serviço que eu tive essa semana, joga dentro de um CRM, daqui uma semana, uma resposta automática, por exemplo, um robô, então até uma inteligência artificial perguntando da satisfação do produto. Você já aumentou sua LTV, porque você teve
o cuidado de ter atendimento com aquele cliente para ver se o problema dele realmente resolveu ou se você só quis pegar o dinheiro dele naquela hora que ele precisava de urgência, entendeu? Então o cliente não vai ver você como só urgência, mas você como um cuidado que sempre que você precisar, que eles precisarem, você vai estar lá, entendeu? Inclusive, a IA, Fontes, eu até comentei com Fontes ontem, mas a IA nossa, ela faz exatamente isso. No caso, ele tem clínica, né? Eu vou citar o da clínica. A inteligência artificial, ela recebe o lead, a gente ensina ela tudo sobre a empresa, todos os ramos, ela sabe desde o comercial até o operacional, tudo que é feito lá dentro, e tem acesso às planilhas dos doutores, dentro do Clinicorp, por exemplo. Então, ela sabe os horários que tem vaga, ou sabe os horários que não atendem, sabe tudo. A pessoa entra em contato, ela pergunta nome, ela pergunta o que a pessoa está sentindo, o que ela está precisando. Se você fugir do assunto, ela te traz para o assunto de volta, então ela não alucina e tudo mais, puxa todas as informações que precisa, coloca dentro do Clinicorp. Então, se você falou de onde você veio, ela vai adicionar nas observações do Clinicorp o seu CRM. Você vai ter as informações sem diretamente você precisar disso. E pós-venda a mesma coisa, ela manda uma mensagem pós-venda. A gente tem uma IA também, só que o foco é um pouco diferente, a gente foca mais no Omnichannel. Não é a IA, a responsividade não é tão legal. E aí eu peguei todo mundo e aí deixei integrado lá já, né, com uma queryzinha puxando, todo mundo, 6 meses, lá tem lá. Esse paciente fez depois de 6 meses, mandar mensagem. Uhum. Aí a recepcionista pega e manda. Então você consegue mapear. Põe a IA pra mandar, moço. A IA, lá ela já manda. Colocar lá uma regra. A cada 3 meses mandar pra quem fez limpeza, a cada 3 meses ela vai mandar pra quem fez limpeza. Entendeu? Agora é foda, você falando aí que a IA conversa, aí seu João chega lá, minha obturação arrebentou com pão de queijo. E o cara estourando rapadura no dente o dia todo. Aí ela manda, e aí, seu João, tá comendo pão de queijo de boa? Não, ela vai entender a situação do paciente, vai falar, olha, pena que sua boca teve, né? Eu não vou falar da forma que ela vai falar, mas que pena que você teve esse problema. Vamos marcar uma visita no consultório para o doutor examinar e ver se vai precisar fazer algum reparo. Eu vou perguntar para todo mundo, né? Porque para mim nunca foi um consenso. Por exemplo, tem clínica que eu dou consultoria que eu indico fazer até 4 contatos. Depois disso, acho que o cliente é muito complicado dele retornar. Por exemplo, uma clínica, o médico que eu atende é um oncologista. Em 4 vezes, se ele não fechou, ele morreu, então fechou com outra pessoa. Então, mas o pessoal da G4, acho que tem um vídeo de Alfredo da Stalin Gomes falando que a partir do momento que a pessoa caiu no funil, ou ele fecha ou ele bloqueia. Tipo, hoje vocês têm isso mais ou menos modificado, tipo assim, eu vou fazer o follow-up até 1 ano. Ou não, deu 3 vezes, o cara realmente não vai querer mexer mais e morreu aqui. Mano, eu pensaria assim, o cara da G4, alguém bloquear ele, foda-se, porque ele atende a nível nacional. Então ele não vai se queimar com aquele cara. Provavelmente é um cara que realmente não queria comprar e vai esquecer. Agora, uma clínica é presencial, pô. Se você encher muito o saco do cara, o cara vai tomar raiva de você e ainda vai falar pros outros. Entendeu? Não chama lá, não. Então você tem que tomar. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Não pode fazer até bloquear. Mas eu faria distâncias diferentes de follow-up. Uma no WhatsApp, uma ligação. Tentava marcar uma conversa, entendeu? Diferente. Eu não ficaria só no Zap mandando mensagem pronta. Às vezes eu mandava um áudio, às vezes eu mandava um texto, às vezes eu ligava. E se não der certo, vá pra próxima. Uma das empresas que tem trabalha com consórcio e investimento. E eu fui numa convenção de janeiro e o cara falou um negócio interessante lá. Que ele tem a cadência de follow-up, mas ele não manda só venda, oferta pro cliente. Ele também manda informação. Igual, Selic subiu. Ele copia um anúncio e manda pro cara. Porque de 15 em 15 dias ele tá lembrando o cara que ele existe. Sim, porque igual exemplo, né? Investimento é momento. Igual o cara tá com um projeto, ele tem que estar no momento dele tá com a verba pra fazer. E ele assumir uma parcela por 15 anos é um negócio que... Não é fácil, né? É o mesmo tempo do carro. Você tem que, igual eu falei, você tem que ser autoridade para aquele cara, para ele, quando ele precisar, ele lembrar de você. Entendeu? Entra na mesma. Você pode fazer isso da Selic no Instagram. No mesmo jeito que você manda no WhatsApp, você faz um vídeo falando que a Selic subiu. Entendeu? Funciona da mesma forma. Porque esse trem da Selic é cada 3 meses. Aí eu vejo os gerentes de banco, tudo que eu sigo, só posta lá, Banco Central,
Excelente. Mas dá, se você fizer um conteúdo com gancho, desenvolvimento e CTA, vai dar melhor ainda do que mandar uma mensagem. Eu já pensei aqui na do sabor, financiamento, Aí. a carta contemplada. E começa, pô, com o celular que tiver. Se não tiver, pega emprestado, o negócio dá certo. Às vezes demora um tiquinho, mas dá certo. Criação de conteúdo é importante mais hoje em dia. Então, é fundamental. Acho que tá até acima de operação bem redondinha, é marketing funcionando, senão você não vende. Dá um exemplo para nós do processo criativo seu. Vamos lá, você tá rodando aí, você achou um conteúdo. Você viu um conteúdo massa, e aí, você faz o quê? Uai, velho, pega o celular, abre a câmera, liga a luz, bota o microfone. Se eu for copiar, eu vejo como é que os takes foram feitos e vejo dentro do meu espaço ali onde que eu posso encaixar mais ou menos parecido. Se eu não for copiar, se eu for só inspirar, aí eu começo a pensar. Por exemplo, o gancho do tiro. Era aquela mesma cena do cara fingindo que estava atirando, só que tinha um cara caído no chão tomando um tiro e virava para um tênis. Aí eu pensei, eu posso substituir, como eu não tenho duas pessoas, o cara vai atirar atrás de um carro, que aí não vai dar para ver quem caiu, e a churrasqueira batendo, faça o mesmo barulho. Eu bati a churrasqueira, vi que fazia o mesmo barulho, eu troquei as cenas, entendeu? E funcionou. Então, na hora ali, você pega o celular mesmo, tenta escrever o que você vai mudar e faz. Eu tenho muita facilidade, eu já nem escrevo roteiro mais, entendeu? Eu boto a ideia na cabeça e faço a cena sem roteiro. Tem gente que precisa escrever o que vai falar na primeira frase, o que vai falar na segunda, o que vai falar na terceira. Botar em prática, né? E começar. O Luiz aí tem que estar na hora de começar, entendeu? Os meninos já começaram, estão vendo resultado, tem que falar doido para puxar o bonde aí, né? Quem não faz, fica pra trás, não tem jeito não. Ontem mesmo eu apareci lá no Animontes. O vídeo meu, no Stories, eu tenho acho que 3 mil seguidores, deu 2.500 visualizações. É tipo assim, absurdo o engajamento, entendeu? Então, vídeo, qualquer vídeo, acho que você falando assim, se você fizer um vídeo com um texto sim, você só mexendo vai dar resultado, velho. É melhor. É impressionante, melhor. É impressionante. Porque é o que a ferramenta já falou que ela mostra. Porque o que eu pensa só, o Instagram, o que ele quer? Ele quer prender o usuário, entendeu? Então, seu conteúdo ele tem que fazer o quê? Prender o usuário para o Instagram diseminar. Um post de feed prende o usuário? O Instagram vai valorizar com o post de feed, o post estático? Não vai. O Instagram vai valorizar só por ser vídeo? Jamais. Ele já vai te dar mais engajamento. Aí se você ainda tiver roteiro que prende mais ainda, quando você abre o desempenho do post, tem tipo um gráfico que mostra o resultado por hora. Mano, seu gráfico, quanto mais assim, em linha reta ficar, é melhor. Entendeu? Significa que você acertou. Tem hora que ele fica assim. A maioria é assim, que começa bem, que é quem te conhece, depois baixa. E aí você vai analisando esse gráfico. Aí eu fiz um vídeo que já ficou assim. Então você já melhorou alguma coisa. Tenta entender o que é e repete. Aí eu fiz um que já ficou assim. Aí já tá quase bom. Falta um detalhe. Já anota o que você acertou e repete. O que ficar assim, pode ter certeza que você vai dormir na hora que você acordar. Seu celular chega a estar travando de tanta mensagem que chega. É sério mesmo. Os que estourou meu, do McQueen lá mesmo, deu 180 mil visualizações, só que foi muito rápido. Eu dormi com 10 mil, acordei com 130, entendeu? O celular, uma loucura. Nessa fase inicial, por exemplo, quem tá começando ainda tem que testar muito, né? Só de usar essa estrutura já é, assim, garantido de que você vai ter um resultado melhor do que você teria fazendo sem ela. Isso aí já é. Então, se você costuma pegar 2.000 visualizações fazendo um vídeo sem essa estrutura, pode fazer que você vai pegar 4, 5, 8. Isso aí você sempre vai se manter ali. Que é um público meio que já está engajado com você. O furar a bolha, aí é quando você acertar uma veia. Que é justamente algo que se diferenciou bastante, que chamou bastante atenção, que ficou muito legal, muito criativo. E esse você só vai estourar a bolha fazendo vários desses de 4.000. Entendeu? E esses que dá 4, 5 mil ajuda a ser até menos vergonha, porque não é aquele negócio que deu 200 e você fica, porra, 200 eu vou pagar, e ficou feio demais, entendeu? É um negócio que deu 4.000, então tipo assim, não é nem ruim, nem bom, você deixa lá e vai sempre fazendo. Uma hora esse de 4 vira 30, uma hora o de 4 vira 150. Fala galera, acabamos de terminar a prosa aqui de como ser influência do seu próprio negócio, uma prosa muito bacana que gerou bastante conteúdo interessante, então segue a gente aí, curte, e manda pro seu amigo que precisa influenciar a pessoa para ontem.